Deus estabeleceu uma aliança, um concerto, um pacto de prosperar o seu povo. Vamos conhecer esta aliança, entender, para colocar em prática na nossa vida e nós poder desfrutar destas bênçãos. Vamos lá então, para desenvolver essa temática, a aliança da prosperidade. Ela está descrita em Deuteronômio capítulo 29. O capítulo 29 de Deuteronômio descreve esta aliança, esse concerto. No subtítulo da minha Bíblia diz: Deus faz um novo concerto com o seu povo. É muito interessante e muito valioso nós entender que Deus tem uma aliança de prosperar o seu povo. Deus tem um concerto, um pacto de prosperar o seu povo. Então, por que muitas vezes, ou muitos de nós, muitos que fazem parte do povo de Deus, que fazem parte da igreja de Cristo Jesus, por que não prosperamos? Ou por que não vivemos esta vida plena, esta vida abundante que a palavra de Deus nos descreve? Por que será? Porque desconhecemos a aliança que Deus tem, o pacto que Deus tem de prosperar o seu povo. Porque nós não conhecemos o plano de Deus, o projeto de Deus para nos prosperar. E vivemos conforme os nossos próprios planos. Vivemos planos próprios. Conduzimos a nossa vida segundo a nossa boa vontade, o nosso bem-querer, o nosso entendimento, conforme nós achamos ou pensamos que deve ser, não levando em conta o plano de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. E Deus tem um projeto de prosperidade, um plano de vida próspera para cada um dos seus que se chamam pelo seu nome, que fazem parte do povo de Deus. No livro de Jeremias, no capítulo 29 do livro de Jeremias, já Deus, através do profeta Jeremias, já anuncia isso ao seu povo. 29 de Jeremias e o capítulo 11 diz: porque eu sei, Deus dizendo, eu sei os planos que tenho de vós, pensamentos de fazer prosperar e não de mal, para vos dar o fim, o que vocês desejam. Deus dizendo: eu tenho planos de fazê-los prosperar. Há um plano, um projeto de Deus, um plano pré-estabelecido, estabelecido, para que nós venhamos viver dentro desse plano e venhamos ter uma vida próspera, uma vida de abundância. Então, por que é que nós não vivemos esta vida? Muitos de nós, muitos cristãos, não vivem esta vida de abundância, porque vivem conforme as suas próprias vontades. Vivem os seus próprios planos, os seus próprios projetos, e desconhecem, ignoram, desconhecem, e se conhecem, ignoram, não obedecem à vontade de Deus. Nós precisamos entender que Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de alianças. Deus trabalha dessa forma. Deus estabelece alianças, pactos, concertos.
entre ele e o homem, entre ele e o seu povo. A Bíblia descreve, apresenta inúmeras alianças, inúmeros pactos que Deus estabelece com o seu povo. E por que é que Deus trabalha dessa forma? Por que é que Deus trabalha com aliança? Por que é que Deus trabalha dessa forma? Deus trabalha dessa forma por conta da sua fidelidade. Porque Ele é fiel. O próprio livro de Deuteronômio, no capítulo 7 de Deuteronômio, no versículo 9, nós vamos encontrar um versículo que descreve a fidelidade de Deus. Diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Deus fiel que guarda a sua aliança. Deus é fiel. A Bíblia descreve a fidelidade de Deus. Deus é fiel. E por sua fidelidade, a sua palavra é imutável. Deus é fiel. A Bíblia diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, Deus é fiel por sua natureza. Deus não tem momentos de fidelidade. Ele é fiel por sua natureza. Ele não muda. Sua palavra é fiel e verdadeira. Sua palavra é imutável. Deus não volta atrás com a sua palavra. Aquilo que ele estabelece como concerto, como aliança, como pacto com o homem, ela permanece para sempre. A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra, ou seja, ele cuida, ele tem um cuidado. Usando esta linguagem para a compreensão humana, Deus vela, ou seja, Deus tem um cuidado todo especial com a sua palavra para que aquilo que Deus estabeleceu, que ele próprio estabeleceu como aliança, como concerto, se cumpra na íntegra. Deus é fiel. Por isso ele trabalha dessa forma, com aliança, porque ele é fiel. Nós precisamos entender basicamente o que é uma aliança. O que é aliança? Uma aliança, ela é feita, uma aliança, ela só pode ser estabelecida entre duas partes. Não há como haver uma aliança apenas por uma parte. O que significa uma aliança? Uma aliança trata-se de um pacto, uma união entre duas partes, com um propósito de alcançar um objetivo comum. Isto é basicamente uma aliança. A aliança bíblica é um pacto entre Deus e o homem, um compromisso mútuo entre as duas partes de fidelidade. O apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 13, diz assim: se formos fiéis, ele, Deus, permanece fiel e não pode negar a si mesmo. Numa compreensão rasa e errônea desse texto, muitos observam que a fidelidade de Deus é condicionada à nossa. Diz o texto: se formos fiéis, ele é fiel. Numa rápida leitura, nós podemos entender que Deus é fiel. A fidelidade de Deus é condicionada à fidelidade humana. Mas não é isso que o texto diz. Porque esse versículo finaliza, lembrando que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, então o versículo finaliza dizendo: ele não pode, ou seja, Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a sua natureza. Ele é fiel e não pode ser diferente. Não pode negar a sua natureza. Em Deus não há contradição. Ele é fiel. Esse é o fator divino da aliança. Porém, o fator humano é condicional. Se formos fiéis, Deus é fiel e ponto. Agora nós é que temos que buscar, procurar ser fiel
a Deus para que a aliança com Deus se cumpra. Deus é fiel. Nós é que precisamos buscar, procurar ser fiel para que esta aliança seja mantida, para que a aliança seja estabelecida e para que as promessas de Deus descritas nesta aliança se cumpram na nossa vida. Deus é fiel e nós precisamos procurar ser fiel para que as promessas de Deus se cumpram. Nós precisamos entender isso. Há uma aliança de prosperidade. Há um propósito, há um pacto que Deus estabeleceu para prosperar o seu povo. Mas para que o seu povo viva essa prosperidade, essa vida abundante, o seu povo, nós precisamos ser fiéis a Ele. Entendido até aqui?